Olá, João Matos aqui. Estamos na aula 7 de Mecânica dos Corpos Rígidos e finalmente deixamos a revisão de álgebra vetorial. Vamos falar hoje sobre momento de uma força. Bem, isso aqui é uma grandeza essencial nessa parte da física, né, Mecânica dos Corpos Rígidos, porque Mecânica dos Corpos Rígidos valoriza muito a rotação de um corpo rígido. E essa grandeza, ela nos transmite a ideia, nos quantifica, melhor dizendo, a tendência de rotação que uma força provoca em um corpo rígido. E para quantificar essa grandeza, ou seja, para representar numericamente essa grandeza, a gente vai utilizar produto vetorial. Então foi por isso que a gente estava estudando antes produto vetorial, vetores de uma maneira geral. A gente vai utilizar muito para quantificar as grandezas que envolvem o equilíbrio e o movimento também dos corpos rígidos. Então coloquei uma pequena definição aqui do que é, né, momento de uma força em relação a um ponto ou eixo. E a gente vai ver isso em R2 e também em R3. Tá? Então vou colocar aqui, ó, R2 e R3. Ou seja, vamos desenvolver várias situações em R2 e R3. Então é como eu defino aqui, ó, de uma forma simples, o momento de uma força em relação a um ponto ou eixo quantifica, ou seja, expressa numericamente a tendência desta força em fazer o corpo girar em torno deste ponto ou eixo. E para quantificar isso, a gente vai utilizar o produto vetorial, onde os vetores considerados aqui são os vetores força e vetor posição da força. O vetor posição da força, ele vai ser o Rzinho aqui, ó, dentro da expressão, tá? E o vetor força, naturalmente, vai ser representado pela letra F. E a gente representa, uma das formas de representar esse momento em relação a um ponto O, é assim, ó, momento da força F em relação ao ponto O. E a unidade do momento, as unidades que nós vamos utilizar, são essas daqui, ó, Newton, metro. Por quê? Porque é uma distância que multiplica uma força. Então, repara, né, que o R é um vetor que liga o ponto de rotação até o ponto de aplicação da força. Existem outras considerações aqui com relação a essa grandeza física? Sim, mas vamos adotar essa maneira simples agora, nesse momento, de calcular o momento. Então vamos fazer o produto vetorial do vetor posição da força pela própria força. Ok? Então nós temos aqui, né, figuras esquemáticas indicando justamente isso aqui, ó. Um portãozinho que gira em torno desse eixo aqui, ó. Tá? O responsável por esse giro é a força aplicada aqui no portãozinho. Tá? E essa tendência de giro é força que multiplica a distância até o ponto de aplicação da força. Depende de dois parâmetros aqui. Tá? Depende da força e depende desse vetor posição da força. Não depende só da força. Tá? Depende de como e onde a força está sendo aplicada ali. Temos uma outra figura, né, onde temos uma espécie aqui de pedra ou batata, onde eu tenho aqui, ó, uma força aplicada de forma tangencial a esse corpo, que é a força F. E eu quero calcular a tendência de giro, o momento que essa força aqui provoca em relação ao ponto O. Então eu pego aqui, ó, o vetor posição da força, que é o Rzinho, tá? E o vetor força, e faço o produto vetorial entre os dois. A gente já sabe como fazer o produto vetorial, expressamos os dois vetores nos seus formatos IJ ou IJK, se for em R3, e colocamos eles no formato de determinante, uma matriz, e calculamos o seu determinante. Esse é o produto vetorial e isso representa a tendência de giro que a força provoca no corpo em relação a um ponto ou a um eixo. Tá? Novas figuras esquemáticas aqui, representando a mesma ideia. Essa figura aqui é bem interessante, né, porque mostra um indivíduo tirando o pneu aqui do carro,
O pneu deve ter furado, ele está tirando. Então ele está aplicando uma força, tá? Uma força aqui para baixo. E aqui nós temos uma distância até o ponto de aplicação dessa força e o ponto de giro. Tá? Então está mostrando, né, ele provocando aqui o giro dessa peça em torno do parafuso. Vamos ver como é que a gente calcula isso na prática, né? Como é que a gente junta todas as informações obtidas lá na parte de revisão de álgebra vetorial, agora já dentro da mecânica dos corpos rígidos. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Eu tenho uma placa retangular que é sustentada por suportes em A e B e por um fio CD. Se a tensão em T no fio for de 200 newtons, determine o momento em relação ao ponto A da força exercida pelo fio no ponto C. Então nós temos aqui uma prateleira, uma placa retangular que ela está sustentada aqui em A e B. Tá? Então tem um cabo de aço que está tensionado. Esse cabo de aço ele provoca, ele puxa aqui essa placa em C. Por que a placa então não vira aqui? É porque existem outras forças que a gente não está considerando nesse momento. São as forças aqui no vínculo. A gente chama essas ligações aqui, digamos que essa seja uma prateleira presa na parede, nós chamamos essas forças aqui de forças de vínculo, tá? Forças no vínculo, são forças de reação. A gente vai estudar isso um pouco mais adiante. Mas por enquanto eu só estou interessado em partes do problema geral. O problema como um todo ele envolve várias forças, muitas forças. Mas agora eu só estou interessado em algumas forças. E uma delas é essa força aqui, ó. Digamos que eu prendi aqui o cabo de aço em C e prendi em D. E depois eu tensionei, eu puxei isso, de tal forma a ter uma força de tensão aqui, um T. Tá? E esse T ele é fornecido, pelo menos a sua magnitude é fornecida aqui no enunciado, é uma força de 200 newtons. Eu quero saber qual é a tendência de rotação, qual é o momento que essa força aqui T de 200 newtons provoca em relação ao ponto A. Tem outros fenômenos ocorrendo aqui? Sim, mas por enquanto eu só quero saber isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar o vetor posição da força, que é o Rzinho, que é o vetor que vai de A até C, e a própria força, a força T, que eu não conheço essa força, eu conheço a sua magnitude, mas a força nas suas características vetoriais, ou seja, expressa na forma em JK, eu não conheço. Então eu vou ter que calcular. E eu já sei fazer isso. Lembra das aulas anteriores? A primeira coisa é determinar um vetor auxiliar na linha de ação da força, ou seja, um vetor que vai de C até D. Esse daqui vai ser o meu vetor auxiliar. Vou determinar esse vetor, vou determinar o seu módulo, vou dividir esse vetor auxiliar pelo seu próprio módulo para determinar um vetor unitário aqui, ó, lambda. E depois vou fazer esse vetor lambda assumir a intensidade que eu quero, que é de 200 newtons. Esse vetor lambda ele só existe aqui, eu só vou calcular ele porque ele tem características que me interessam, que é direção e sentido. Mas ele, por ter módulo 1, ele não tem a intensidade que eu quero, ele não tem o tamanho que eu quero. Eu quero um vetor que tenha essa direção e esse sentido, mas que tenha intensidade igual a 200 newtons. Então é por isso que eu tenho que passar por todo aquele procedimento, determinando aí um vetor auxiliar de C para D, determinando um vetor unitário e fazendo esse vetor unitário crescer. Tá? Então vamos fazer isso. A primeira coisa aqui, ó, eu vou enxergar aqui, aqui na sequência vamos determinar o vetor posição da força, o vetor que vai de A até C. Bem, esse vetor que vai de A até C é o vetor AC. O vetor AC é C menos A. Então eu tenho que saber efetuar uma leitura aqui. O ponto A, por exemplo. O ponto A é o ponto que se encontra sobre o eixo Z. Então, já que é um ponto que se encontra sobre o eixo Z, ele possui todas as outras coordenadas iguais a zero, com exceção do Z. Então ele é um ponto 0, 0, tá? E qual é a coordenada aqui Z dele? Qual é o deslocamento dele em Z? É isso aqui tudo, ó. 0,08, 0,24, 0,08. Somando, menos esse 0,08. É 0,08 mais 0,24. Isso aqui, ó. Tá? O que dá 0,32. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o meu ponto A. Quando a gente tem números assim, ó, com uma parte decimal, 0,32, a gente procura utilizar uma simbologia que não gere confusão. Então a gente coloca aqui entre as coordenadas um ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é uma opção boa para não criar confusão. Então tem o ponto A. E o ponto C? O ponto C é o ponto aqui, ó, no plano x
Z, o plano XZ. Então ele tem um deslocamento em x igual a 0,32, o deslocamento em z dele aqui é isso aqui tudo, que é 0,24 mais 0,08 mais 0,08, que dá 0,4, mas ele não tem deslocamento em y. Então vai ficar assim, o ponto C, 0,3 deslocamento em x, 0 deslocamento em y e 0,4 o deslocamento em z. Então, fazendo essa diferença aqui, C menos A, eu tenho 0,30 e 0,08. Tá? Lembre-se que eu tenho que fazer a diferença, é C menos A. E eu posso expressar isso na forma de um vetor em JK, que é 0,3i, 0,j, 0,08k. Por que você botou 0 aqui? Lembre-se, que é só para chamar a atenção. A gente vai transpor esses dados para uma matriz. Então é bom lembrar que associado ao vetor unitário canônico J, eu tenho 0 ali. Bem, então eu já tenho uma parte do meu problema, que é justamente esse vetor posição da força. Agora eu preciso do vetor força, isso aí vai me dar um pouco mais de trabalho. Eu vou precisar do vetor auxiliar aqui, CD. Então eu já tenho o ponto C e eu quero o ponto D. O ponto D é um ponto que está lá na parede, no plano YZ. Então ele não vai ter X, ele vai ter deslocamento em Y, que é 0,24, tá? 0,24, e ele vai ter deslocamento em Z, tá? Que é esse 0,08. Então vai ficar um ponto assim, o ponto D. Vai ficar 0, porque ele não tem deslocamento em X, 0,24, que é o deslocamento em Y, e 0,08, que é o deslocamento em Z, menos o ponto C, que eu já conheço. Então, nesse ponto, se você está confuso, é bom fazer uma revisão nas aulas anteriores, onde eu falo sobre esse procedimento de obtenção de um vetor unitário numa direção que você pode tirar a partir dos dados do sistema referencial. Então, fazendo essa diferença, eu encontro menos 0,3, 0,24, menos 0,32. Lembre-se que eu posso colocar isso daqui na forma IJK e que isso, o CD, é apenas um vetor auxiliar. Eu vou utilizar porque ele se encontra na direção e sentido que eu quero e ele é, digamos assim, fácil de se obter a partir dos dados fornecidos do problema. Então, para obter um vetor unitário nessa direção e sentido, eu calculo aqui, eu pego as componentes, elevo ao quadrado, somo tudo e tiro a raiz quadrada. Então, isso daqui dá um vetor de 0,5 de tamanho. Tá? Esse vetor CD tem 0,5. Então, eu vou pegar o próprio vetor e vou dividir pelo seu módulo. Ao fazer isso, eu vou obter um vetor unitário na direção e sentido que eu quero, que é esse daqui, é o vetor lambda, menos 0,6i, mais 0,48j, menos 0,64k. Agora eu vou fazer esse vetor crescer o tanto que eu quero. Eu quero que esse vetor tenha que tamanho? Eu quero que esse vetor tenha tamanho 200, porque a força que atua aqui e a força em relação a qual eu quero calcular o momento, eu quero calcular o momento dessa força. É uma força de 200 newtons. Então eu vou multiplicar esse vetor unitário por 200. Tá? Então vai ficar 200 que multiplica o lambda aqui, o vetor unitário. Aplicando a distributiva, tá? Eu tenho que a força vai assumir essa forma vetorial aqui, menos 120i mais 96j menos 128k. E o vetor posição da força é o vetor AC, que aqui eu chamei de RAC. O que eu quero é fazer aqui o produto vetorial desses dois, para poder quantificar essa tendência de giro da força em relação ao ponto A. Para fazer isso, eu posso me utilizar daquele processo prático, colocando aqui no formato matricial, onde na primeira linha é IJK, na segunda são as componentes do vetor que vem primeiro. Lembre-se que aqui eu estou fazendo vetor posição da força, vetorial força. O vetor posição da força vem primeiro, tá? Então eu tenho aqui as componentes desse vetor posição força. Depois as componentes do vetor força. Faço aqui utilizando a regra de Sarri. Como é que é a regra de Sarri? Eu pego essas duas colunas aqui, e crio uma extensão para essa minha matriz, tá? E começo a fazer o produto a partir da diagonal principal. Aqui, I0 menos 128, dá zero, naturalmente, porque eu tenho zero aqui nesse produto.
J 0,08 menos 120, tá? Que dá menos 9,6J. K, que multiplica 0,3, que multiplica 9,6, que multiplica 96, que dá 28,8K. Então, eu guardo isso aqui. Ó. Isso aqui é a primeira parte do cálculo do meu determinante. Agora, a partir da diagonal secundária, eu começo a fazer produtos também. São 3 produtos consecutivos. Tá? Lembrando-se que esses produtos que vêm a partir da diagonal secundária, eles têm um sinalzinho negativo ali na frente dos resultados obtidos. Então, eu tenho aqui ó, menos 7,7i mais 38,4j. Vou somar um com o outro. Então, somando um com o outro, eu tenho aqui ó, menos 7,7i mais 28,8j mais 28,8k. Então, isso daqui ó, é o meu momento, ou seja, é a minha tendência de giro. Lembre-se que a tendência de giro aí, ela apresenta uma direção, é um vetor. Tá? Eu posso estar querendo girar voltado para uma direção, ou girar voltado para outra direção. Então, esse vetor aí, ele é perpendicular ao plano de giro. E se eu quiser saber qual é a intensidade com que essa força tenta girar o corpo em torno do ponto A, é só calcular o módulo desse vetor. E para calcular o módulo desse vetor, eu pego as componentes, elevo ao quadrado, somo tudo e tiro a raiz quadrada. Então, a intensidade desse momento é 41,6 newtons/metro. Geralmente no ensino médio, quando a gente trata desse assunto no plano, a gente fica muito fixado ali na intensidade, no quão forte, digamos assim, no quão intenso a força tenta girar o corpo em torno de um determinado ponto ou eixo. Aqui em R3, a gente tem outras informações também, porque não é só a intensidade, mas é como, em que direção essa força tenta girar esse corpo. Tá? É um pouco mais complexo, mas também é mais completo, ok? Bem, vamos ficar por aqui hoje. Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.